Então, pediram para que eu falasse algo sobre a importância de se rezar pelos mortos e de se lucrar indulgências. Então, tenho que falar de rezar pelos mortos e relacionado a isso, indulgência. Esse problema essa questão é importante porque foi um dos motivos, um dos detonadores, uma das desculpas, digamos assim, da Revolução Protestante. A história registra que Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg as chamadas 99 teses, e a ocasião foi a pregação de indulgências que a igreja estava fazendo em vista de construir a igreja de São Pedro. E Lutero era contra isso, então Lutero começou o estopim da revolução do protestantismo, foi essa questão das indulgências. E se sabe também que os protestantes negam o purgatório, então é preciso esclarecer algo sobre isso. Comumente se diz na doutrina católica que aqueles que vivem bem essa vida vão para o céu, e aqueles que vivem mal essa vida vão para o inferno. Sim, é verdade. E isso é uma persuasão até mesmo de pagãos tinham essa ideia, né, que aquele que anda mal vai para o inferno e o que anda bem vai para o céu. Bom, é uma questão de a pessoa vê as ações e ela tira conclusões de que o mal vai ser castigado, né, e o bom vai receber a recompensa. Mas a doutrina católica aprofundou mais isso. Tem a revelação de Deus para isso, teve a revelação de Deus para distinguir bem esses estados que a pessoa, os fins últimos que o ser humano tem aqui na Terra depois que termina a sua vida aqui. Basicamente é o destino final das almas, ou o céu ou o inferno. O céu para aqueles que andaram bem ou que se arrependeram, e o inferno para aqueles que morreram em pecado mortal. Porém, a igreja recebeu a revelação de Nosso Senhor de que também há um estado provisório depois da morte para aqueles que cometeram pecados, sim, mas se arrependeram da sua vida, dos seus pecados, e que, tendo morrido nesse estado, resta-lhes algo ainda a pagar. Restando-lhes algo ainda a pagar, não podem ir direto para o céu. Não tendo morrido em pecado mortal, também não vão para o inferno. Então vão para um lugar chamado purgatório. Um lugar em que as pessoas vão purgar, daí o nome purgatório, vão purgar, vão purificar, vão se purificar dos pecados cometidos, ou dos pecados veniais cometidos, ou dos pecados mortais que foram perdoados, mas que resta ainda a pena devida a esses pecados. E aí a gente tem que entrar nessa distinção entre culpa e pena. São duas coisas diferentes. Quando a pessoa se ajoelha diante do padre e se confessa, e faz uma confissão honesta, conta tudo, não esconde nada, porque eu acho que todos vocês sabem que aquele que esconde um pecado voluntariamente, um pecado grave do padre, ele comete mais um pecado mortal, não adianta nada a confissão dele, né? É até pior. Mas se ele vai honestamente e confessa tudo, e o padre vai, eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele está absolvido? Sim, ele está absolvido. Mas isso quer dizer que ele não tem mais nada a pagar? Não, isso não é verdade. O que foi perdoado ali foi a culpa. Mas resta uma pena a pagar. A prova é que o padre dá uma penitência àquele que se confessa. Não é verdade? Depois que ele se confessa,
ele diz, então reze como penitência, etc., isso, aquilo outro. E depois dá a absolvição ao penitente. Esta penitência que o sacerdote dá ao penitente não quer dizer que faça com que todos os seus pecados sejam apagados de uma hora para outra. Não é isso. É apenas um elemento que vai contribuir para pagar a culpa que ele deve, mas não é que toda a culpa vai ser perdoada ali. Quanto vai ser perdoado? Nós não sabemos. Eis a questão. Nós não sabemos exatamente. Sabemos que é algo perdoado, depende das disposições do penitente. Se ele tem um arrependimento muito grande, um propósito muito firme, e a mudança de vida é muito eficaz, pode ser até que perdoe tudo, mas isso a gente não pode confiar. O que a gente tem certeza é do perdão da culpa, coisa que um protestante não tem certeza de nada, porque ele não tem confissão, e por isso eles gostam tanto de dizer, aleluia, Jesus me perdoou, eu creio, eu estou salvo. É uma espécie de compensação exterior do que lhes falta lá dentro. O católico tem certeza, a culpa foi perdoada, eu não vou para o inferno, mas está tudo pago? Não tem mais nada? Bom, aí não. E o que resta? Bom, não sabemos exatamente. Aí Deus não revelou isso aí. Deus revelou e deu poder ao sacerdote de absolver. Mas o que resta de absolver a culpa, mas o que resta de pena a pagar, nós não sabemos exatamente. E essa pena que resta, que pode restar e que geralmente resta, essa pena a pagar, quando a pessoa morre, mesmo que morra com os sacramentos, ele vai pagar aonde? No inferno? Não. Ele não tem culpa mortal, ele não pode ir para o inferno, felizmente, né? Mas ele também não vai para o céu, porque no céu só entra, o céu o que é? É a visão da face de Deus, a visão intuitiva de Deus. Deus é a suprema pureza. Então, nada de impuro pode comparecer diante de Deus. Mesmo que seja coisa pequena, mesmo que não seja uma culpa mortal, mas se é algo de impuro, se é algo de pecado, não pode comparecer diante de Deus. Então ele vai para um lugar de purificação chamado o purgatório. Quanto tempo? Varia muito. Também não sabemos exatamente. Nesses assuntos, nós estamos à mercê das revelações privadas que Nosso Senhor permitiu que nos fossem feitas. Nós temos, só para citar um exemplo, o célebre caso da aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, em 1917. Aparição esta aprovada pela Igreja e que foi confirmada por um dos maiores milagres da história, que foi o milagre do Sol, ocorrido em 13 de outubro de 1917 e atestado devidamente pela imprensa. Tudo isso foi no século XX, né? Então, na primeira aparição que ocorreu em 13 de maio do mesmo ano, as crianças aproveitaram para perguntar, quando estavam diante de Nossa Senhora, né, e perguntaram sobre o destino de duas moças que tinham morrido há pouco tempo, lá na região delas. Uma delas tinha morrido uma ou 2 semanas antes, e tinha mais ou menos uns 14 anos. Ela se chamava Maria das Neves. Então perguntaram, a Maria das Neves está onde? E Nossa Senhora respondeu, está no céu. Os historiadores então procuraram saber, puxa, que menina, devia ser uma santa, já está no céu, né? Na verdade era uma menina comum, mas era uma boa menina. E naquele tempo, Portugal católico, as ocasiões de pecado eram muito menores, os costumes eram mais puros, então ela teve uma vida correta, morreu com 13, 14 anos, e foi para o céu.
em 15 dias, menos de 15 dias. Mas aí depois elas perguntaram, e a Maria Amélia? Era uma moça mais velha, que tinha morrido com 18 anos de idade, mais ou menos. Faziam umas 3 semanas que ela tinha morrido, mais ou menos. E Nossa Senhora respondeu, está no purgatório até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Ou seja, ela está no purgatório nesse momento agora, né? Já estamos no ano 2020, 103 anos de purgatório. E vai ficar até o fim do mundo. Foi Nossa Senhora que disse, né? Então os historiadores, né, que são uns tipos curiosos, né, procuraram saber, mas o que é que essa moça fez para ter tanto castigo assim? Devia ter tido uma vida, né? Aquelas. Não era assim. Era uma moça também da roça que morreu confessada, correto? Com extrema unção, tudo isso. Só que, num período da vida dela, ela cometeu um pecado, alguns pecados, contra a castidade. E o agravante que foi com um parente. Mas ela se arrependeu. É aí que a gente entende. Se arrependeu, se confessou, recebeu o sacramento, mas está no purgatório até o fim do mundo. Então o que é isso? Ela foi perdoada a culpa, correto? Mas faltava muita pena para ela pagar. E por isso ela está no purgatório até hoje. Se salvou, né? Felizmente, não foi para o inferno. Mas está cumprindo a sua pena até o presente dia e vai ficar até o fim do mundo. Então, eis aí a distinção que nós temos que fazer entre a culpa e a pena. A culpa, se é de um pecado mortal, é uma culpa eterna, merece o inferno. Esta culpa é perdoada no sacramento da confissão. Ela pode ser perdoada também por uma contrição perfeita. Daí porque pessoas que morrem sem confissão, às vezes, se salvam. Porque fizeram um ato de contrição perfeita antes de morrer. Isso pode ocorrer, sim, é verdade. Só que aí nós não temos certeza, né? Não basta a pessoa pegar o ato de contrição, ler e pronto. É claro que não é isso. Ela tem que ter um arrependimento, por amor de Deus, muito profundo. Isso pode ocorrer, mas nós não sabemos. Enquanto que, se ela se confessar com o padre, mesmo que ela esteja arrependida, eu estou com medo dos castigos, né? Não é lá esses arrependimentos todos, não. Mas a pessoa está arrependida. Ela confessa honestamente. O padre dá a absolvição, ela está perdoada. Para vocês entenderem o valor imenso que é a confissão. E o poder imenso também que está nas mãos de um pobre ser humano, como sacerdote, né? Mas que tem o poder. Recebeu por tradição de Jesus Cristo, passando pelos apóstolos e pelos seus sucessores até ele, recebeu esse poder de perdoar os pecados. Mas é o perdão da culpa. Resta a pena a pagar. E esta pena pode ser maior ou menor. E esses que morrem, tendo sido perdoados da culpa mortal, porém tendo pena temporal a pagar, vão para o purgatório. A duração varia muito, nós não sabemos. Há revelações particulares que falam de 3 estágios no purgatório. Um estágio que seria mais inferior e seria semelhante ao inferno, embora não fosse o inferno. Um estágio intermediário e um estágio mais superior em que não haveria o fogo. Porque o fogo, segundo o entendimento comum dos católicos, existe também no purgatório. As pessoas são purificadas pelo fogo ali. Qual é a diferença, então, entre o purgatório e o inferno? A diferença é imensa. Primeiro porque o inferno é eterno. Quem cair ali não sai mais. Terminado. A sua vida foi uma vida, que se pode dizer no sentido próprio da palavra, uma vida desgraçada. Porque é uma vida que perdeu a graça. Ele acabou e pronto. Morreu sem a graça de Deus. Ponto final. Vai para o inferno. E ali ele não vai mais sair.
Enquanto que aquele que caiu no purgatório, por mais que sofra, ele tem uma esperança imensa. Por quê? Porque ele está confirmado em graça, ele se salvou. Ninguém cai no purgatório para depois cair no inferno. Não, não tem problema. Se ele cair no purgatório, ele se salvou. Ele vai para o céu. Sim, ele é uma alma santa nesse sentido. Só que ele precisa ser purificado. Então, há uma diferença imensa. A eternidade do inferno e o fato do purgatório não ser eterno. Porém, a duração das penas no purgatório, a intensidade dessas penas, faz com que a impressão de duração no purgatório seja muito maior do que aqui na Terra. Vou explicar um pouco. Quando uma pessoa passa por um sofrimento, alguém que, não sei, um dia ela passa, se ela tem um acidente, né, mais pesado, né, e fica aí com várias fraturas, e os primeiros dias são duros, né, para se recuperar, tudo isso, e ela passa muitas dores. Então ela tem uma noção de que o tempo não acaba mais, o dia não acaba mais, inclusive a noite também, né, por causa das dores, certo? Ora, no purgatório é isso, porque os sofrimentos do purgatório são muito maiores do que os sofrimentos aqui da Terra. Podem ter certeza. Muito maiores. E então a sensação de duração é muito maior do que a daqui na Terra. Há casos de pessoas que morreram, foram para o purgatório e depois apareceram pedindo orações e apareciam dizendo, por favor, rezem por mim, porque eu estou aqui há 100 anos, eu não aguento mais. E o que teve aparecendo, não, seu corpo está quente ainda aqui no leito de morte. Certo? Porque o sofrimento leva a isso, né? E o sofrimento lá no purgatório é muito intenso. Além do mais, mas de qualquer modo, há essa esperança, ele está salvo. Então é muito diferente do inferno. As almas do purgatório amam a Deus. As do inferno odeiam. Odeiam. É esse ódio que os mantém eternamente no inferno. Mas as do purgatório não, elas amam a Deus. Então essa diferença é essencial. A diferença entre o purgatório e o inferno. Mas os sofrimentos, comparando o purgatório com a vida aqui na Terra, os sofrimentos do purgatório são muito maiores do que os sofrimentos aqui na Terra. E há uma outra diferença muito importante. É que os sofrimentos aqui na Terra, se enfrentados em união com o nosso Senhor, eles são meritórios. Ou seja, eles merecem um aumento da graça. Eles fazem com que nós progridamos. Eles fazem com que nosso lugar no céu seja mais elevado. Porque existe isso também. No céu há muitas moradas, como diz nosso Senhor. Então existem vários graus. Existem pessoas que estão lá embaixo, embora no céu, né, irmão? São felizes, mas estão lá embaixo. Outros que estão muito altos e outros que estão altíssimo. Se diz que São Francisco de Assis tomou o lugar de Lúcifer. Lúcifer era o anjo que elevadíssimo, que acabou pecando e se transformou em demônio, né? Então o trono dele ficou vazio no céu. Então São Francisco de Assis é que ocupou o trono. Bom, se diz isso. Por quê? Porque São Francisco de Assis era de uma santidade elevadíssima. Correto? Então há vários graus e a pessoa pode progredir aqui na Terra. Aqui na Terra, mas não no purgatório. Essa é a diferença. Por quê? Porque aqui na Terra o nosso sofrimento, se ele é um sofrimento unido a nosso Senhor, ele é um sofrimento que purifica e que nos eleva, nos faz merecer mais. No purgatório, o sofrimento é unicamente purificador, mas ele não o eleva. A pessoa que morre e vai para o purgatório, ele vai para um grau estabelecido ali de graça. Sei lá, digamos,
porque ele chegou aqui na vida de 1 a 100, ele chegou a 10, digamos. Então ele vai para o purgatório com 10. E depois de ele passar, sei lá, se ele passa 10, 20 anos, ou 200 ou 300 anos no purgatório, ele vai ficar com um grau de graça 10. Ele não vai aumentar. Enquanto que aqui na Terra, os sofrimentos que nós passamos podem nos fazer subir 10, 15, 20, 30, 40, sei lá até quando. E isso deve ajudar vocês a enxergar de maneira diferente o sofrimento. Pessoas, às vezes, que... Eu já vi pessoas que vêm a mim, às vezes, mas padre, depois que eu me converti, é tanto sofrimento. Antes eu não tinha tanto. Depois que eu me converti, aumentaram os sofrimentos. Deus está querendo levar em graça. É sinal disso. Sinal esse. Por quê? Porque ele, nosso Senhor crucificado, né? Está na cruz. Nosso Senhor morreu assim. O cristão é outro Cristo, já se dizia, né? Então, quando a pessoa, ela viveu em graça de Deus, ou se salvou nos últimos momentos, mas não pôde progredir, então ele vai para o purgatório, vai ficar naquele grau ali e vai ser purificado. Por muito tempo, por pouco tempo, alguns são muito tempo purificados, a gente só sabe por revelação privada, individual, de algumas pessoas que se diz, por exemplo, que um certo Jacob Foucher era um grande financista do século XV, era já no fim da Idade Média, onde entrava a finança, o capitalismo, o juro, tudo isso, e ele era um homem muito rico, ganhava muito dinheiro, mas era católico, ele até consultava padres para saber se eu faço esse negócio, se não faço, porque ele era temente a Deus, mas gostava de dinheiro, né? Então ele foi, se diz, 400 anos no purgatório. Se salvou, né? Há também uma grande santa do século XIX, chamada Santa Ana Maria Taige, cujo corpo está incorrupto, lá em Roma. O corpo não apodreceu dela. Era uma grande santa que tinha um dom extraordinário, que era ver um sol, onde o que ela perguntava, ela recebia revelações através daquele sol, que era uma imagem como se Deus revelasse a ela isso. E então ela tinha revelação sobre o destino de muitas almas. Então ela contava isso. Então o que é que a gente via? Por exemplo, ela contava que padres, às vezes conhecidos, pregadores, etc., que tinham muito prestígio lá em Roma, naquela época ela viveu em Roma. Então, esses padres, às vezes, eles se salvavam, mas pegavam um purgatório muito pesado. Enquanto que irmãos leigos, muito simples, que tinham uma vida muito simples, muito humilde, se salvavam e tinham um trono muito elevado. O valor da humildade, né? Então, muitas vezes, os altos graus aqui na Terra são armadilhas. Se a pessoa não tiver muita responsabilidade, ela pode ou cair em pecados graves, ou mesmo se não cair em pecados graves, vai ter um julgamento muito mais severo para ela, e isso pode custar um purgatório muito mais pesado. Mas há algo que pode ajudar bastante essas almas. Por quê? Porque as almas que estão no purgatório, elas não merecem mais nada, como eu acabei de dizer. Elas já chegaram a um estado fixo ali. Chegou ali, tá, fixo. Mas elas podem receber sufrágios. O que é isso? Ou seja, ela pode receber ajudas. Ajudas de quem? De nós que estamos aqui na Terra. Porque nós podemos ajudar essas almas. Existe um dogma no catolicismo chamado comunhão dos santos. Todos os que estão na graça de Deus podem se ajudar uns aos outros. Inclusive, os que estão na graça de Deus podem ajudar até os pecadores a se converterem. E essa ajuda não se restringe a esta terra aqui. Ela envolve também a igreja que está padecendo no purgatório
e a igreja que está triunfante no céu. É verdade que os que estão no céu não podem receber ajuda nenhuma porque já têm tudo, não precisam, claro. Mas os que estão no purgatório, eles precisam, porque eles estão padecendo. E como é que nós podemos ajudá-los? Podemos ajudá-los com nossas orações, com nossos sacrifícios que nós podemos sofrer, o que nós sofremos, podemos oferecer por essas almas. E a ação principal pelas almas, em sufrágio das almas do purgatório, é a Santa Missa. A Santa Missa. Na Santa Missa há um memento, ou seja, um lugar de lembrar os vivos e um memento dos mortos. O memento dos vivos é no começo do cânon. Vocês não ouvem porque no cânon o padre fala em voz baixinha, né? E é antes da consagração. E o memento dos mortos é depois da consagração. Em que o padre lembra alguns mortos, né, as almas do purgatório em geral, e às vezes alguma intenção que lhe pedem. Pede a intenção ao padre para rezar, especialmente por uma ou por várias almas. Isso é um costume que tem aqui no Brasil, mas não é tanto, mas é algo que se desenvolveu muito na Europa, o pedido de missas pelas almas. Há uma missa, ou melhor, uma série de missas, chamada Missa Gregoriana. São 30 missas ininterruptas, em que se pede por uma determinada alma. E a tradição remonta a mais de 1500 anos, porque foi o Papa São Gregório, parece que começou essa prática dessas missas. Essas 30 missas ininterruptas por uma alma. Mas também se pode pedir 9 missas, uma novena de missas por uma alma. Ou uma missa simples, pelas almas do purgatório, ou pelas almas de um ou desse ou daquele defunto. Então, essa é a melhor ação que nós podemos fazer em prol das almas do purgatório. De tal maneira que, vejam bem, isso é doutrina católica, nós podemos ajudar as almas do purgatório. Mas há uma crença também, bastante favorecida, de que as almas do purgatório podem também nos ajudar, nos livrar de muitas coisas, por causa da gratidão que elas têm por terem sido ajudadas por nós. Elas podem obter de Nosso Senhor que nós tenhamos graças para nos ajudar aqui nessa vida. É o dogma da comunhão dos santos. Pois bem, entre essas ajudas que nós podemos receber, ou podemos conceder às almas do purgatório, ou que nós podemos obter para nós mesmos, estão as indulgências. As indulgências. Se vocês pegarem santinhos, sobretudo santinhos antigos, aí você tem assim, 100 dias de indulgência, 300 dias de indulgência, indulgência plenária. O que é isso? O que é indulgência? A indulgência, para você entender o que é indulgência, você tem que entender essa distinção entre culpa e pena, que eu acabei de falar a vocês, explicar um pouco a vocês. Existe a culpa e a pena. A culpa pode ser eterna, a pena é temporal. E essa pena, como eu expliquei a vocês, nós não sabemos contabilizar exatamente. Nós sabemos que se a gente confessa ao padre, a culpa é perdoada, está bem. Mas quanto me resta de pena para pagar? Eu não sei. O padre também não sabe. Não vai perguntar ao padre que ele não sabe. Isso ele não sabe. Mas a igreja concedeu, ligou a determinadas orações, determinadas ações, determinadas penitências, uma diminuição desta culpa, desta pena temporal.
E esta é a chamada indulgência. Então, a igreja tem poder disso, porque a ela lhe foi concedida a chave do reino dos céus, de ligar as coisas do céu ou na terra e desligar. Então, a igreja tem poder de estabelecer isso, o Papa em particular. Então, às vezes, se publicam indulgências, que podem ser parciais ou plenárias. A plenária perdoa toda a culpa temporal, toda pena temporal, perdão. A parcial, como o próprio nome diz, perdoa em parte. É claro que isso depende também das nossas disposições. Se você tem uma oração indulgenciada que perdoa 100 dias de indulgência, não quer dizer que se você pegar e ler aquilo ali atrapalhadamente, então eu já tirei 100 dias de purgatório. Não, não é isso. Religião é devoção, não é algo mecânico. Depende das disposições também da alma. Mas, em princípio, se você tem as disposições corretas, você pode obter essa diminuição da sua pena temporal, devido aos seus pecados, que você não sabe o tamanho. Se Maria Amélia, por causa de alguns pecados da juventude, está no purgatório até hoje, tomemos cuidado. Não caiamos nesse espírito liberal de achar que Deus é bom, e Deus é bom mesmo, é verdade. Tanto é que perdoou a Amélia, né? Mas não vamos achar também que ele está a nosso serviço como empregadinho. Isso é idiotice humanista. O homem não é o centro do universo. O centro do universo é Deus. E Deus criou o universo para a sua glória, primeiramente. Não para o homem. O homem é que deve servir, amar a Deus e por esse meio alcançar a salvação. Deus é o Senhor, não é Ele. Então não tenhamos essa maneira meio relaxada de achar que Deus perdoa e está tudo perdoado, não precisa se preocupar com nada, não. O que a igreja ensina não é isto. Não é isto. Existe a pena temporal e ela pode ser enorme, enorme. E nós não sabemos. Então, aproveitemos das indulgências. Nós temos, por exemplo, uma indulgência plenária que pode ser aplicada às almas do purgatório, que é a de se visitar na oitava do dia de finados. O dia de finados é 2 de novembro. Então, na oitava dos dias na semana de finados, se pode visitar um cemitério e rezar algumas orações pelas almas ali. Se pode obter uma indulgência plenária por essas almas. Pode se obter. A igreja estabeleceu isso. Então, podemos obter essa. Também podemos visitar uma igreja no dia de finados e obter uma indulgência plenária. Existe a indulgência plenária chamada da Porciúncula, que é uma igreja lá em Assis, na região de São Francisco, né? Mas que pode ser aplicada para outra igreja, uma visita a uma igreja naquele dia. Então, naquele dia se pode obter uma indulgência plenária também. E existem outras indulgências que às vezes a gente nem conhece, mas que existem. E que se a gente se informar disso, a gente pode aproveitar. Aproveitar isso para nós ou para as outras almas. Vejam bem, notem bem como o espírito do catolicismo é tão diferente do espírito moderno. Hoje, você está preocupadíssimo em contabilizar, obter o maior possível, mas é o quê? Dinheiro. Não é o que o povo diz? Tudo é dinheiro. A pessoa trabalha e quer obter o máximo de desconto, isso tudo, o máximo de lucro. Todo mundo preocupado com isso. O que é que a igreja propõe? Sim, devemos aproveitar essa vida, obter o máximo de lucro, nesse sentido. Mas o lucro aí é espiritual. Temos à disposição isso e nós não aproveitamos. Então, pobre de nós, podemos ter uma conta muito grande a pagar, morrer rico às vezes, deixando tudo para outro que vai malbaratar aquilo tudo, e cuidado, pobre de nós.
como é que a gente vai comparecer diante de Deus. Então, enquanto temos tempo, aproveitemos estas riquezas que a igreja pôs diante de nós. A oração, o Santo Rosário tem indulgências. A visita ao Santíssimo Sacramento tem indulgências também. E assim outras orações indulgenciadas que a igreja oferece a nós. Então, é o perdão da pena temporal. Tenhamos esta preocupação. Não adianta dizer, eu me confessei, estou com minha consciência tranquila. É assim? E o mal que você fez? As consequências disso. Não é assim no mundo? Às vezes a pessoa é absolvida, mas ela tem que pagar uma pena, uma multa, etc. Mais ainda diante de Deus. Porque os prejuízos que nós fizemos, por exemplo, passamos um exemplo, por exemplo, pessoas que às vezes se convertem já com mais idade, né? Mas tiveram uma vida mundana antes, né? A juventude, né? No tempo da falta de juízo. Então, ela diz, mas naquele tempo eu não tinha juízo, mas quanto mal você pode ter feito? Por se vestir mal, por despertar maus desejos, por ter cometido más ações, etc, etc. E tudo isso pode ter feito, quanto mal pode ter feito? Você pode ter desfeito a família por causa de suas ações. E você nem está se preocupando com isso? Nosso Senhor tem tudo anotado aí, viu? Cuidado. Você se confessou, está arrependido? Tá bom, você foi perdoado da sua culpa. Mas a pena temporal por causa disso. Você tem condições de calcular, mas Nosso Senhor sabe de tudo. Então, aproveite para obter a diminuição disso enquanto é tempo. E tenha também caridade para com as almas que às vezes se salvaram, mas não se preocuparam disso, estão abandonadas lá no fundo do purgatório, sofrendo horrivelmente e precisando dos seus sufrágios. Às vezes tem uma alma de um parente seu que está precisando lá, e que você pode ajudar. E ele pode depois retribuir a você a ajuda que recebeu. Já há casos na história, né, sobre isso. Casos que se contam disso, de almas que aparecem. E há, por exemplo, em Roma, eu visitei, um museu das almas do purgatório. Eu visitei. Hoje diminuiu muito depois do concílio, tiraram muita coisa, mas ainda havia coisas interessantes, como, por exemplo, livros breviários, grossos, assim, com uma mão assim, ó, entrando. Mão de uma alma que apareceu no purgatório, no fogo, e que queimou aquele livro assim. Eu vi, ninguém me contou não. Eu visitei lá, o Museu das Almas do Purgatório. Há também, isso eu não vi, mas me contaram, num convento, meu Deus, eu acho que era na Itália também. A história de uma irmã que era roupeira, cuidava da roupa. Uma irmã piedosa, boa, assim. Cuidava da roupa no convento. E tinha uma fama de ser uma pessoa de Deus. E realmente era uma pessoa de Deus. Aí ela morreu. Então o pessoal, não sei, às vezes até porque achasse que ela era uma pessoa muito santa, não sei, nem rezaram muito por ela. Até o dia que estava a nova roupeira, que estava cuidando das roupas, né? E ela apareceu toda em fogo, a irmã que tinha morrido. Uma semana antes, eu acho, algumas semanas antes. Então ela chegou e disse, olha, aqui está o sinal da misericórdia de Deus, misericórdia. E com a mão bateu assim na porta de madeira. Então aquilo ficou marcado e está até hoje marcado, a marca da mão da moça, da freira, que tinha uma mão pequenininha, né? Bateu assim, ó, e ficou assim, a mão estampada. E pedindo missas pela alma dela. Então aí o convento todo se reuniu, começaram a pedir missas, até que ela apareceu depois, já no céu, agradecendo por isso. E veja bem, era uma alma consagrada a Deus, muito correta, muito mais, foi para o purgatório também. O bem-aventurado Paulo de la Colombière, que era um homem muito santo, um homem de Deus, esse era realmente um santo, mas dizem que ele passou acho que 1 minuto e meio no purgatório. Então, mesmo se pessoas de grande santidade vão para o purgatório, quanto mais nós. Então, enquanto temos tempo,
aproveitemos os recursos que a igreja coloca à nossa disposição e que às vezes a gente, por negligência, não aproveita.